E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos em mais um episódio nesse mês de setembro aqui no Circuito Empreendedor Podcast. E hoje eu tenho a satisfação de receber um grande empresário aqui da nossa cidade, da qual eu tive a oportunidade também de caminhar junto com ele no associativismo. Inclusive, ele foi o nosso líder em grande parte, por muitos anos, não só na parte financeira dentro do associativismo, mas depois até chegou a presidir a nossa casa aqui da Associação Comercial em Marabá e tem uma trajetória muito boa no setor educacional. Também ele tem outros empreendimentos e a gente vai bater bastante papo aqui com ele sobre essa e outras questões do mundo do empreendedorismo aqui com ele. Então seja muito bem-vindo, meu grande amigo Raimundo Nonato Júnior. Para os mais íntimos, Júnior do Futuro Educacional. Legal, obrigado, Caetano, obrigado, agradeço especialmente pelo convite, né? É sempre muito bom conversar com você, pela tua jovialidade, pela tua expectativa, sempre bastante entusiasta pelo empreendedorismo e poder levar um pouco, né, da nossa história para todos os ouvintes aqui do podcast e dizer que é uma grande satisfação poder dividir com as pessoas um pouco da experiência que foi adquirida aí ao longo desses anos, né, de vida e também de trabalho. Pois é, e é muito trabalho, realmente. É uma história muito bacana, de muito trabalho, não só aqui em Marabá, mas também teve outras experiências também bastante exitosas fora daqui do município, que inclusive serviram, e aí ele vai contar como isso também serviu, né, para chegar até onde ele está hoje aqui. Inclusive, uma mudança muito grande também na questão porque o Júnior sempre foi identificado aqui como o Júnior do Êxito, antigo Colégio Êxito, que hoje não existe mais o nome Êxito, né? E decorrência também disso, acabou que quando nasceu o Futuro Educacional, e aí foi aquele choque, né? Então foi aquele impacto. Mas o Júnior conseguiu mitigar cada detalhe dessa mudança, porque quando tu olha assim, o Júnior é advogado, não é isso? De formação, Exatamente. atua Advogado dentro de formação e também pedagogo. e pedagogo. Isso. Mas também tu acaba que com o conhecimento do direito, tu também acaba aplicando, não só dentro das tuas empresas, mas também atuando até em outros setores também, não é isso? Que também tu tem outros negócios. Exatamente. A cultura do direito, ela entrou na minha vida como a primeira Formação. opção profissional, até por uma espécie de influência direta do meu padrasto, finado Dr. Cândido Costa Neto, e a gente acaba herdando um pouco dessa influência, principalmente pelo aspecto da admiração, né? Mas isso nem sempre significa que é a sua vocação. Mas eu segui nessa trajetória da escolha do direito, me formei em direito no ano de 1999. Eu sou da primeira turma de direito da UFPA, campus de Marabá. Naquela época foi uma grande conquista para a cidade receber o curso de direito e foi a primeira grande interiorização de cursos de alta procura pela Universidade Federal do Pará. E aí, então, eu enveredei por esse caminho do direito. Saí para estudar um pouquinho em Belém, porque não tinha em Marabá. Então, fui fazer cursinho pré-vestibular em Belém para poder me preparar para entrar na UFPA Belém ou então na Universidade Federal do Maranhão, lá em Imperatriz, que é a minha cidade natal. E aí, nesse meio tempo do período de preparação, saiu o edital e, para nossa surpresa, o curso de Direito veio para Marabá. Então, eu me formei em Direito, fiz a prova da OAB, sou inscrito na OAB. Esses dias eu estava até olhando e achando graça que a minha OAB já tem mais de 20 anos. Né? Então, E nem parece. Nem parece. Então, acabou que quando eu fui a Belém para estudar o cursinho, né, fiquei lá 9 meses, eu me encantei pela educação. Mas na trajetória da missão, que era passar no vestibular para Direito, eu continuei com o foco. Rapaz, então aquilo ali foi um estalo na tua cabeça. Rapaz, um por que eu não estalo posso na botar um negócio desse lá em Marabá, então? Foi exatamente isso que aconteceu. E isso foi em 93. Olha Isso, só. 1993. Eu já tinha
experimentado outros negócios, porque eu acho que a veia empreendedora ela veio inata comigo, né? Então, eu já havia passado por outras experiências de pequenos negócios, inclusive prematuros até, e que acabaram tendo seu ápice e seu declínio. E pensei, bom, vou seguir a carreira do meu padrasto e vou seguir com ele no escritório. Aí fui para Belém, fiz o cursinho e lá, imerso naquela experiência totalmente nova, foi a primeira vez na minha vida que eu estudei numa instituição privada de ensino, porque toda a minha vida escolar da educação básica foi na escola pública, tudo na Velha Marabá, se a gente pode contar com mais detalhes um pouquinho. Mas a minha primeira experiência com a instituição privada foi no cursinho cearense, do Colégio Cearense, lá em Belém, que você conhece também, né? Lá da sua infância. Avenida José Malché. Avenida José Malché, exatamente. E estava lá aquela galera toda empolgada e eu entrei numa turma que houve aulas que nós nos reuníamos com 400 estudantes dentro da sala. Coisa que hoje é surreal. Inimaginável para mim, no meu universo interiorano de mundo, e hoje também é surreal, né? Não cabe mais. Porém, eu fui me dedicando àquela cultura do cursinho, aquelas aulas despojadas e tal, e aí veio aquele mosquitinho e picou assim. Picou e falou assim, cara, isso aqui é legal demais. E aí, então, eu cheguei lá em março de 93 e fui logo me enturmando com a galera e surgiu um projeto muito bacana lá que um jovem veio de São Paulo, convidado pelo diretor na época, e ele era estudante do ITA e trouxe um projeto bacana lá, que era um projeto de monitoria. E esse projeto previa 30 bolsas de estudo para estudantes de CH, 30 para CE e 30 para CH. O pessoal não sabe nem o que é CB, verdade. CE e CH. Verdade. O pessoal não sabe nem o que é isso. É uma sigla, né, Gaetano? Pois é uma sigla que representa CB, Ciências Biológicas, era uma área de conhecimento, ainda é, né? As ciências exatas eram o CE e as ciências humanas o CH. Na época, a Universidade Federal do Pará ela realizava a prova por área de conhecimento, por isso essa divisão de turmas, né? E aí, então, eu pagava com muita dificuldade, minha vida sempre foi muito restrita financeiramente, e aí, com uma poupança que eu fiz de um estágio no Banco do Brasil, né, e também com a ajuda da família, né, fomos aventurar em Belém para essa missão. E aí, sem perspectiva de, e se você passar, vai fazer o quê? Vai morar aonde? Como é que você vai sustentar? Isso aí é uma outra etapa, vamos passar primeiro, para depois a gente pensar nesse detalhe, né? É um outro problema para resolver depois. Mas um bom problema, né? E aí, então, eu me inscrevi nesse concurso de bolsas porque eu queria ter a gratuidade, né? E aí... Já seria uma baita economia, no caso. Exatamente. Mas para ter a gratuidade, havia uma regra, uma exigência, que os melhores estudantes de cada área fossem monitores para os outros estudantes das outras áreas. Como? Por exemplo, eu queria direito, então eu era da área de ciências humanas. Então, sendo um dos 30 aprovados, eu teria que dar aula de História e Geografia, língua portuguesa, para os estudantes de CB, Ciências Biológicas, e CE, Ciências Exatas. E esses estudantes tinham que dar aula para nós também, em das matérias-chave, em contrapartida. Então, era um movimento cooperativo em que todo mundo se ajudava e todo mundo ganhava no final do processo. E aí, eu entrei nesse concurso, o de Ciências Humanas tinha lá mais de 1.000 candidatos para 30 vagas, e eu fiquei em 29º. Quase que eu não entro. Rapaz, na trave. Na trave. Bateu na trave e entrou. Mas se fosse 30º, eu já estava alegre também, porque estava Claro, entre os entrou, bolsistas. que bom. E aí, então, foi a primeira vez que eu entrei em uma sala de aula como ali um monitor, né? Um pré-professor. E olha aí, como é que é a trilha, né, do caminho, como é que as coisas acontecem. Exatamente. Né? E aí, então, fui fisgado ali pela educação. Continuei com o foco. E já estava interessado no modelo de negócio ali, olhando. Aí, quando foi lá para maio, junho, né, eu falei, cara, isso aqui não tem em Marabá. E aí eu pensei, vou levar isso para Marabá. E comecei, então, a pensar num nome. Abri o dicionário, parece coisa de maluco.
abri o dicionário e comecei a procurar as palavras que designavam com mais propriedade a resposta de uma pergunta. Você estuda onde? Eu estudo no Einstein Vestibulares. Eu estudo no Positivo Vestibulares, né? Ou pré-vestibular, que na época a palavra... Era pré-vestibular. Era pré-vestibular, né? Era o que chamava a atenção. E aí, então, coloquei lá, li o dicionário de ponta a ponta e escolhi lá uns 15 nomes. E trouxe para Marabá em julho, nas férias, e aí comecei a perguntar para a família, para os amigos, cara, se você fosse estudar, você estudaria numa escola, num cursinho com qual nome? E aí o nome Êxito foi o que mais teve aceitação. E assim foi. Então foi uma busca, surgimento do nome Êxito. Foi uma busca orgânica ali, com todo mundo ali mais próximo. Exato. E o nome Êxito. E eu fiz essa pesquisa também lá em Belém, né, com a minha turma. Aí o pessoal ficava perguntando, mas para que isso? Não, é só para achar um nome legal para um cursinho. E aí fui amadurecendo a ideia, foi se aproximando do vestibular também. Eu fiz o vestibular, passei para Marabá, né? Quando abriu a inscrição, eu fiz a prova para cá e o meu padrasto ficou muito chateado porque ele falou assim, você é louco, era para ficar em Belém. Não ficou para Belém, porque a turma nova, começando agora, vai vir cheia de problemas. Vai faltar professor, não vai ter livro na biblioteca e tal. Tudo que ele falou fazia muito sentido. Mas eu disse para ele, não, pode ficar tranquilo, confia em mim que vai dar certo. E ele ficou chateado, a mamãe conversou com ele e tudo, mas eu segui com o meu projeto, me inscrevi para Marabá e passei. E eu passei em primeiro lugar na turma, aqui em Marabá. Guardo lá a cartinha da reitoria, parabenizando pelo primeiro lugar. Que bacana, Júnior. E assim, a minha nota foi Não sabia desse troféu. Pois é. E assim, a minha nota ela foi a maior nota do interior do Pará. Dentre todos os campos de interiorização da UFPA, foi a minha nota. E aí eu fiquei super vibrante com aquilo, né? E também fiz na UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, e passei em terceiro lugar para a Imperatriz. E aí, então, Imperatriz já tinha também bastante tempo de curso de Direito. Para o meu padrasto, a Praça de Imperatriz, ainda era melhor do que a de Marabá, né? Mas como eu tinha lá aquela ideia de montar o cursinho, eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo, tá perto da família e tal. Então, tá vendo como é que é? O cara foi para Belém, aí ele foi picado lá, viu a ideia, viu ali, aproveitou da monitoria para poder ficar impermeado ali dentro das rotinas dentro do cearense, lógico, porque não é só estudar, vou chegar lá, não. Tinha acesso à sala de professores, tinha acesso às rotinas administrativas dentro do próprio colégio, né? Enfim, porque o cearense, na verdade, ele nasceu como um pré-vestibular, e depois que ele foi virando o colégio, que aí ele foi se juntando com outros colégios, e hoje a faculdade, até então era o IESAM, e agora é do Estácio. O Estácio veio em Belém. No caso, o Êxito lá, tu pegou aquele perfil assim do cearense, assim, né? Exatamente. A forma, o formato, né? Agora bate bacana quando ele tá falando. Eu estudei no Êxito, eu conheço o cearense, eu ia muito em Belém, eu tinha um amigo lá. E eu via lá o Êxito, eu via a cara de lá, sabe? Exatamente, eu peguei peguei o modelo. Porque eu não sabia dessa história. Eu, particularmente, conheço o Júnior há muitos anos, mas não... E eu me lembrava do cearense quando ele estava lá. Esse cara, ele pegou a dinâmica, o perfil de lá. Cara, que bacana isso. E aí, isso aí tu tava o quê? Com 19 anos. 19 anos, 19 cara. anos. E aí, Caetano, eu fui fazendo amizades dentro do cearense, né? O Antônio Rocha, que era o dono, aquele cabelão dele, parecendo o Roberto Carlos, né? Sim, justamente. E aí fui fazendo amizade com a turma, ao ponto de que quando saiu o resultado, e eu fui primeiro lugar, né? Aí eu fui agraciado pelo cearense com uma bolsa integral para eu dar para quem eu quisesse. E aí eu dei para um irmão meu de criação lá de Belém, né? E ele seguiu no ano seguinte fazendo o cursinho lá no cearense. E aí, então, eu já vinha com uma ideia muito consolidada de colocar o cursinho em Marabá e conversei com o Rocha e, inclusive, saí de lá com a parceria de poder usar as apostilas do cearense aqui em Marabá. Porra, que bacana, que eram apostilas bem simples,
tudo em preto e branco, rodado em mimeógrafo a tinta. Era outro pessoal padrão. não sabe O que é isso, O né? pessoal não sabe o que é Cara, isso. essa geração que está aí, ela não tem noção do que é Pois é. realmente você ter que criar as alternativas, né? Justamente. Então, eu vim de lá e aí eu pensei, poxa, eu tenho que colocar o cursinho para funcionar, né? E aí, quando foi em 94, né? Nós já havíamos preparado a logomarca. Eu tinha uma certa experiência na área de artes, porque arte. eu já tinha, como eu falei no começo, Já tinha feito algum negócio relacionado. eu já tinha feito alguns micronegócios e que cresceram até o seu limite, depois encerraram, né? E eu tive em aproximadamente ali em 1989, mais ou menos, eu tinha uma serigrafia que chamava 2001 Artes, né? E com essa serigrafia eu aprendi a fazer pintura em camisa, adesivos, fazer cartões de visita e tal. E aprendi um pouco a arte de desenhar. E lá eu e um ex-parceiro meu desenvolvemos a marca do êxito pré-vestibular. Aquele formatozinho todo contornado Justamente. e tal. Contornado, com os riscos no X. Exato. E a gente, pela ausência de recursos, nós tivemos que fazer praticamente tudo. Eu pintei a fachada, eu fiz a parede que dividia a recepção, era uma parede de madeira, a recepção da sala de aula. A sala de aula era de piso batido. Cara, quando a gente conta essa história e mostra as fotos, Sim. você não imagina o quanto foi difícil o início da trajetória. Mas é muito legal você olhar para trás e ver que você começou um negócio do chão batido, né? Chão batido é aquele piso sem reboco, sem cimento, né? Só o tijolo ali mesmo. Nem contrapiso ainda. Nem contrapiso, não tinha cimento. E ventiladores, né? 2 ventiladores com carteiras assim de madeira. E olhar para trás e ver que isso tudo virou o futuro educacional, com tudo que ele é hoje, é muito gratificante, né? Aonde vem a Milena no meio disso? Então, a Milena é uma história bem interessante também, né? Porque, olha só, a Milena, ela é prima do meu irmão. Pronto. Entendeu? O pai da Milena tem um irmão que teve um relacionamento com a minha mãe lá na adolescência e teve o primeiro filho dele e dela, da minha mãe, que é o Ney. E então o Ney é primo da Milena. E a Milena, ela é de Imperatriz e foi para Belém estudar. E quando eu a conheci, foi lá em Belém. O meu irmão estava estudando para concurso, passou na Marinha e foi morar para lá. E a Milena já morava lá, ela morou 9 anos em Belém. Saiu de casa com 15 anos e morou lá, fez o curso de administração na UFPA e tal. E aí, então, um certo dia, o meu irmão estava lá em Belém e me convidou para ir lá na casa da prima dele, da prima dele, né? E aí, lógico, para mim foi aí, amor à primeira vista. Pronto. Quando eu vi aquela joia ali, eu me apaixonei. E aí foi aquela coisa bem interessante, era mais ou menos ali setembro de 93, e eu a conheci e depois não a vi mais. E ela seguiu a vida dela, eu segui a minha, passei no vestibular, vim para Marabá, e a minha família é toda de Imperatriz. E aí eu fui passar o ano novo, de 93 para 94, lá em Imperatriz. E tinha um clube lá, muito badalado, mais distante da cidade, que era onde o Réveillon acontecia, né? Chamava Clube Tocantins. E aí a minha família, meu tio, a esposa dele e tal, tinham comprado mesa para ir para esse evento, né, do Réveillon. E eu fui junto. E quando eu chego lá no Clube Tocantins, a Milena estava lá. E aí, então, nós começamos a namorar em 31 de dezembro de 93. Olha aí, amanhecendo 94, né? 1º de janeiro de 94. E de lá para cá, nós mantemos nosso relacionamento, vai fazer 30 anos, né, de relacionamento e estamos felizes. Vocês têm 3 filhos? Temos 3 filhos, 2 meninas e um garoto. As meninas, uma tem 22, a outra vai fazer 20 esse ano. E elas já estão no ensino superior também já? Já. A mais velha
já termina a faculdade ano que vem. A mais novinha começou, aí não quis seguir no curso que estava, foi para São Paulo, estudou e agora está fazendo faculdade lá em Santarém, na UEPA, fazendo medicina lá na UEPA de lá. Em Santarém, está no primeiro ano. E o mais novo tem 17, está terminando o terceiro ano do ensino médio no futuro. Não, com certeza. E esse aí é bolsa integral também. Bolsa integral. Ele Bacana. se dá bem com o diretor lá e conseguiu... Pronto, justamente. Um desconto bom, né, Caetano? Pois é, mas e aí? E o mais novo, está sendo preparado para seguir numa questão de sucessão familiar ou tu tá deixando eles bem à vontade? Porque eu sei que as tuas meninas estão na área da saúde, não é isso? Isso, exatamente. As duas, né? As duas, estão na área da medicina. Então, e aí? E o doutor Henrique? O Henrique, a gente faz questão de deixá-lo bem à vontade, né? Lógico que com o desejo de que ele se torne um sucessor ou uma das meninas mesmo e que possam tocar esse sonho do projeto Escola que nasceu lá desse foco no direito desviado para a educação que a gente comentou lá atrás, né? Mas ele tem um perfil muito forte na área de exatas, está caminhando para a área de tecnologia, o que não é algo que impeça que ele possa tocar os negócios. Sim, claro. Até porque ninguém consegue enxergar nada com perenidade de hoje em diante sem passar pela tecnologia, né? Então, a gente está dando um incentivo muito forte para ele, para que ele siga ali o perfil que ele já traz, né? E também sempre buscando orientá-lo no mundo real para os problemas, para as dificuldades que ele e elas duas também vão enfrentar e já vem enfrentando, mas acreditamos nós, eu e a Milena, acreditamos que eles estão bem preparados, estão fortes, com a mente sadia, né, para que eles possam prosperar bastante na vida pessoal e profissional. Até porque eu te faço essa pergunta, porque muito família, escola, e aí acaba que muita gente meio que tenta terceirizar, inclusive, para dentro do negócio futuro, colégio futuro, essa questão de educação. Tipo, muito se fala, muito se comenta no mercado que não, mas educação, quem tem que dar educação são os pais. Aí fica aquele velho dilema. Não, pessoal, a escola também está aqui para fazer seu papel também de tentar ensinar. Muitas escolas não levam isso à risca. Já você, ao contrário, você não só leva isso à risca, como você também tenta parametrizar isso a nível estadual, dentro dos índices de educação. Então, conta um pouco aí como é que é fazer esse trabalho. Porque nota lá de Enem, eu lembro que tu ficou como a melhor escola do interior. Exato. E perto de índices, superando, inclusive, escolas grandes que tem em Belém, por exemplo. Nós ficamos 8 anos em primeiro lugar no Enem aqui em Marabá, 9 anos com o primeiro lugar em redação, ficamos 3 anos seguidos como a segunda melhor escola do estado. Olha aí. E em 2017, nós tiramos a terceira melhor média de redação no Brasil. Olha só. Então, o futuro, ele veio com uma pegada, como a galera gosta de chamar hoje, né, muito forte. Porém, essa pegada, ela começa a sofrer uma transformação. Por quê? Porque a cada dia que passa, nós vamos percebendo que o conteúdo em si é o menos importante para o sucesso nas gerações futuras. E quando nós falamos de gerações futuras, nós não estamos mais falando daqui 30 anos, daqui 35 anos, nós estamos falando daqui 6 anos. Né? 6 anos, 8 anos, você já está mudando de geração com esse prazo reduzindo. Né? O advento da tecnologia, isso aí está ficando muito rápido. Exatamente. Existem estudos que dizem que hoje estão vivas pelo menos 7 gerações. Hoje. Então, da criança mais novinha que começa a falar até o idoso que ainda tem a sua consciência perfeita, existem 7 gerações convivendo juntas. Coisa que há 40, 50 anos atrás, com esse intervalo aí de
85 anos, né, nesse intervalo. Até porque a expectativa de vida era menor. Seriam 3 gerações. Né? Então, até por isso, porque a expectativa de vida anteriormente era menor. Não se tinha tanta população quanto se tem hoje. E o tempo de mudança de ideias era muito mais longo. As ideias e o conteúdo, né, ele demorava mais tempo para se transformar, para mudar de nível. Hoje não, é muito rápido. Né? Já se fala que o conhecimento humano ele dobra a cada 28 dias. Então, é muita coisa. Então, o conteúdo em si... Essa transformação é muito rápida. É muito rápida. E com a inteligência artificial, isso vai se acelerar assim de maneira inimaginável por nós comuns, principalmente nós que somos da geração dos... o pessoal normalmente chama de turista ou visitante digital, né? E não nativo digital. Para nós é algo que demora mais tempo para ser digerido. Então, o futuro ele começa já desde 2022 a passar por um processo de transformação também, em que nós estamos buscando o desenvolvimento de múltiplas inteligências para os nossos clientes, para os nossos estudantes, focando esse desenvolvimento das múltiplas inteligências mais nos pequenos, nas crianças. Hoje o futuro trabalha com crianças de 3 anos em diante. Então, por isso que para o ano de 2024, nós estamos cheios de projetos novos para desenvolvermos as múltiplas inteligências ainda mais nos nossos estudantes. Quais são elas? A inteligência emocional, a inteligência criativa, a inteligência social, a inteligência de solução de problemas, para além da inteligência que é mais comumente conhecida do desenvolvimento do intelecto mesmo, a cultura. Por quê? Porque apenas a guarda do conhecimento, a assimilação de conhecimento não vai trazer garantia de futuro para essas gerações que estão na escola hoje. Né? O que nós vamos precisar muito são as habilidades que as máquinas não têm. A capacidade de ter empatia, a capacidade de enxergar o outro como cooperativo, né? O outro como um parceiro, a capacidade de você enxergar um problema e buscar soluções a partir desse problema, encarar os problemas como desafios e não como cargas negativas que vão te jogar para baixo. Então, essas habilidades que normalmente as pessoas só adquirem na vivência e enquanto que na escola eles estão focados em adquirir conhecimento, acaba que ele demora a se envolver nessa nova sociedade e sofre mais, encontrando menos prosperidade no mundo dos negócios. Então, desenvolver inteligência financeira, desenvolver inteligência política, desenvolver inteligência, por exemplo, desenvolver a inteligência legal, onde eu passo a conhecer os meus direitos, onde eu passo a conhecer as minhas obrigações, são janelas que precisam ser olhadas pelas escolas. E o futuro está caminhando a passos largos para essa transformação, sem deixar de lado o alto desempenho do Enem, mas, ao mesmo tempo, buscando também valorizar essas janelas de habilidades que vão ser significativas para essas gerações que vão para o mundo do trabalho a partir de 2030, que quando a gente fala 2030 pensa que está longe, mas faltam apenas 6 anos e meio. Pouco, né? Menos de 6 anos e meio, no caso. Exatamente. É menos de 6 anos e meio, realmente. Isso aí é fantástico. Pessoal, deixa eu falar aqui para vocês do nosso parceiro aqui, que é a Novo Toque Cosméticos. Inclusive, pode pegar, presidente. Para quem não, eu não consigo chamá-lo de Júnior, eu só chamo ele de presidente. É para mim isso aqui? Poxa, isso é um presente da Novo Toque Cosmético para você. Você pode abrir aí. Pode abrir para mostrar para a galera? Pode. Olha só, galera. Aqui, ó, um boné. Pode botar na mesa aí. Que... Cara, muito legal aqui. Um boné bem despojado, olha só. Tá vendo? E ainda tem aqui um shampoo, cabelo e barba, com sabonete líquido, tudo junto, olha aí. Muito legal.
Tem mais aí Bacana, dentro? Não, agora só Não, a pode sacola. deixar a sacola aí. Pode deixar a sacola? Pode Bom. deixar os produtos aí, não tem problema não. Olha. Novo Toque tem no shopping, tem na Nova Marabá, tem no Cidade Nova, também tem na Velha, também tá agora em Tupiranga. Então, tudo para tua barbearia, para o seu salão de beleza, ou você também que é manicure, pedicure, tem todos os produtos lá para o teu negócio. Então, é o Shopping da Beleza. Então, não deixa de dar uma visitada lá. E obrigado, viu, Natan? Aí, o presidente gostou aí dos brindes. Obrigado, Natan. Tá? Um grande abraço. Eu também tenho que falar aqui da Maniva, que a Maniva é a nossa parceira aqui estratégica, tanto no marketing quanto na parte de tecnologia, né, na estratégia. Então, tem as TVs indoor na cidade e também tem outros produtos e serviços, tanto quanto sistemas para gestão também, quanto assessoria para você poder fazer o melhor do seu marketing, tá? Então, vai lá, entre em contato com o pessoal da Maniva e não deixa de pensar no crescimento da sua empresa e eles têm lá a solução para você, tanto no marketing quanto em estratégia de tecnologia, tá bom? Um abraço também pro pessoal da Maniva. E eu também tenho que falar da New Office. Você gostou dessas cadeiras, né? Desde quando a gente chegou aqui para gravar o programa de hoje, né? Então isso aqui, ó, uma cadeira Cavalete. Cavalete é a número 1, né, no mercado. Essas cadeiras aqui foram da New Office, nossa parceira aqui. New Office é revendedora da Cavalete e também revendedora dos móveis da Padini. Então, passou agora o Liquida Geral, eles fizeram uma campanha lá bem grande. E aí, para você, para o seu equipamento, seja da sua empresa, seja para o seu home office, procure lá a New Office, porque os grandes empreendimentos aqui na cidade, grande parte deles tem os móveis da New Office. Seja o centro de convenções, seja grandes hotéis aqui com seus ambientes corporativos de locação, eles também têm cadeiras e móveis lá da New Office. Então, procura o Domingos, fala que assistiu aqui o podcast, que o Domingos vai dar um desconto. Olha, e é garantido, porque muita gente me manda mensagem e que foi lá com o Domingos e pegou o desconto. Então, não percam essa oportunidade, tá? Um abraço, Domingos, Thiago e o seu Carlos Alberto, que tá faltando vir aqui, que a gente já fez o convite. E tem gente que foge aqui, sabe, Júnior? Mas é bastante interessante que quando alguns outros vêm aqui, vêm assim, olha só essa estrutura do estúdio e tal, mas e aí, o que a gente vai falar e tal? Não, pô... Vai falar de vida, né? Falar da trajetória empreendedora, aí fica mais fácil, né, para poder tirar. Bom, e falando em trajetória, a gente narrou bastante aqui e tentou, de uma maneira muito espetacular, você colocou para todo mundo todo o seu início, né? E aí, quando então virou, o êxito começou em 94, né? Isso. 94. E aí, depois de 94, e a gente também meio que foi falando em linhas laterais, assim, porque as histórias acabam andando juntas, né? O nome Futuro, como é que veio esse nome? Porque o nome é muito forte. E ele é um nome infinito. Realmente, porque quando você estava falando ainda há pouco de todo esse braço educacional que você está criando, que não é de agora, você já fez um investimento depois no seu prédio lá na Velha Marabá, depois você fez um investimento dentro de uma operação em outro município aqui de Marabá, que foi Encanando os Carajás, para depois você voltar para Marabá e assumir uma estrutura que estava há anos fechada, e que hoje é a nossa maior faculdade de medicina privada da cidade, para depois vir para um negócio muito maior ainda aqui na Folha 26, aqui, vizinho do estúdio aqui. A gente, inclusive, dá para ver aqui nos fundos da sala aqui, dá para olhar o colégio lá. Tenta narrar um pouco toda essa trajetória de êxito, quando foi para mudar para o Futuro, depois do Futuro, como foi para dar esse passo para Cana dos Carajás, e depois de Cana dos Carajás, como é que foi voltar para Marabá. Não que tu não ficou aqui em Marabá, não, tu criou uma segunda unidade do Futuro Educacional e acabou que ficou trabalhando
Simultaneamente. E depois voltou para Marabá para ficar aqui. Inclusive veio. Você também foi um dos pioneiros no ensino superior, privado na cidade. Se não o pioneiro. Ou ali junto com a IEC, né? Porque era a faculdade de administração voltada para os executivos da cidade. Mas ouso dizer que você foi um dos pioneiros por conta da Gama. Eu acho que foi o primeiro a abrir cursos no sentido de nível superior. Então, tentar narrar um pouco tudo isso aqui pra gente. É muito tempo de história em pouco tempo de podcast, né? É verdade. Mas vamos lá. Então, aí quando o cursinho nasceu em 94, e aí foi uma trajetória interessante, Caetano, porque você procurava, na verdade, eu procurava professores para assumir e não encontrava. As pessoas tinham medo de ir para uma sala de aula de cursinho justamente por causa da dinâmica que o cursinho traz. E aí, praticamente, eu tive que dar todas as aulas na primeira turma de Então, tu de era cursinho. goleiro, zagueiro, Exato. meio de campo, atacante, juiz, árbitro, dirigente, era tudo. Exatamente. E aí, à medida que eu fui encontrando, né, o Marcelo entrou comigo nessa trajetória e nós fomos encontrando professores que toparam o desafio, aí eu ia saindo das disciplinas e os professores iam engajando, até que a coisa começou a fluir e foi embora. Então, em 94, nós trabalhamos o cursinho, aí em 97 a cidade já pediu para nós montarmos o ensino básico e nós começamos de cima para baixo. Normalmente as escolas começam de Com o baixo para cima, básico. porque você vai tendo uma turma que vai abrindo a série seguinte. E aí vai né? seguindo E uma vai seguindo cronologia. até fechar o ciclo, né? E aí, como nós viemos do cursinho e a comunidade começou a cobrar, poxa, por que vocês não colocam uma escola e tal? E devido ao sucesso que o cursinho teve de aprovações, nós montamos o Centro Integrado de Ensino Êxito, né, com um nome diferente do que existia até então e com a marca Êxito, da forma que já comentamos atrás. E em 97 implantamos as três séries do ensino médio. Primeiro, de uma segundo vez. e terceiro Primeiro, ano. segundo e terceiro. Aí o pessoal falava, esses moleques são doidos. Por que não colocaram uma turma só e vai progredindo? O primeiro ano vai para o segundo vai para o terceiro. Não, vamos colocar as três de uma vez. E foi ousadia mesmo, ao ponto de que eu lembro de um momento em que eu estava na sala do primeiro ano dando aula de história e só tinha uma aluna matriculada. E aí ela disse, professor, o senhor tem certeza que esse negócio vai dar certo? Aí eu falei assim, se você não desistir, vai dar certo. Né? Já deu certo porque você está aqui. Exatamente. E aí, então, ela disse, bom, eu não vou desistir. Fantástico. E aí nós fomos. E em menos de um mês, aquela turma que começou no primeiro dia de aula com uma aluna só, já tinha 7. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí Isso sempre na Velha Marabá. Sempre na Velha Marabá, onde hoje é a nossa sede ali na Norberto de Melo. E aí, então, 2 anos depois, nós colocamos o ensino fundamental 2, as 4 séries de uma vez, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. O pessoal já pensa, esses moleques são doidos mesmo, né? Porque colocar logo as 4 séries é sempre mais difícil. E assim nós fomos vencendo os desafios. Lá em meados de 2009, surgiu uma janela de concorrência que a Vale estava fazendo para trocar a gestão da escola lá de Canaã dos Carajás, que era, na época, ela era gerida pelo Sofos, que era de Belém. De Belém. E a Vale estava com o projeto o projeto Sossego. E lá. depois ia ser o S11D. Mas o S11D ainda era já foi mais para frente, nem existia ainda planos específicos. Tá, então foi o sobre Sossego. Era o projeto Sossego, era o Cobre De lá Cobre. em 2009, para começar a operação em 2010. E aí o pessoal da Vale procurou algum fornecedor de Marabá, sempre naquela briga de você privilegiar o fornecedor da região e tal. E aí nós recebemos o convite para participar dessa concorrência. Eu falei assim, caramba, isso aí é como se fosse um Davi querendo disputar com Golias. Né? E naquele momento eu olhava assim, é um desafio gigantesco, mas o pessoal dando apoio, principalmente da Vale, dando um apoio para a gente. Para a gente não, dando um apoio para que nós pudéssemos ter uma escola de Marabá que concorresse, para não ser só Belém,
Minas, ali Belo Horizonte, que sempre quem ganhava era Pitágoras e Belém, né? Aí, então, nós resolvemos fazer. Foi um desafio enorme para participar desse processo. Eu lembro que eu me intoquei dentro da minha casa por 9 dias seguidos, sem falar praticamente com ninguém, debruçado em planilhas de custo, organização de estrutura pedagógica, tudo para atender a especificação técnica. E foi um desafio, mas nós vencemos e fomos assumir a escola em 2010. E foi, assim, um desafio, uma escola sem tamanho. Um negócio realmente que mudou a minha vida, porque foi um desafio para muito além do que eu me achava preparado. Mas como eu não fugi da briga, eu fui desenvolvendo com a equipe. Para você ter uma ideia, nós tivemos que contratar 157 funcionários da noite para o dia. Então, foi um processo seletivo que mexeu com a cidade de Canaã dos Carajás. Fizemos uma espécie de concurso para poder montar a equipe, né? E assim começamos o desafio lá. Foram 6 anos de contrato, de 2010 até 2016, que trouxe para nós um amadurecimento muito importante enquanto empreendedor. Por quê? Porque para você fornecer para a Vale, ou você já entra muito bom, ou você precisa se tornar muito bom, né? E aí, nesse meio tempo, em que nós estávamos em Canaã dos Carajás e Marabá, nós tivemos outros desafios. Em 2015, nós recebemos, mais ou menos ali em maio, um convite para conhecer algo novo no meio educacional, que eram os cursos em modelo EAD, à distância, né, que era o EAD, Ensino à Distância. Então, aquilo era uma novidade que, para muitos, não iria prosperar. Para muitos, era uma espécie de falcatrua, que alguém estava com uma faculdade em Londrina, querendo formar profissionais em Marabá. Como é que é isso, né? E aí a Unopar, ela veio em 2015 como uma proposta. E eu tomei conhecimento através de um convite por fax, que é outra coisa que as pessoas nem o pessoal não faz nem ideia do que é um fax. 3 letrinhas, que quando aí, fazia um barulho, opa, vai chegar alguma mensagem aqui. E aí recebi um convite para uma apresentação que ia acontecer em Belém, lá no Hotel Hilton. Eu falei assim, cara, eu não estou assim muito crente que esse modelo vai dar certo, não, mas eu não vou desperdiçar. Aí peguei um coordenador nosso, que era de Belém, estava trabalhando na escola. Eu falei assim, Ronaldo, vai lá olhar essa experiência e me diz o que você acha. Aí ele, poxa, professor, eu vou lá, já aproveito, vejo a minha família e tal, que ele era de Belém, e paguei a passagem, ele foi para Belém, participou da palestra, houve a apresentação do modelo de negócio, e ele voltou no outro dia. E aí, o que você achou, Ronaldo? O negócio é bem interessante. Falei, você colocaria esse negócio? Aí ele disse, eu colocaria. Falei, então tá bom. Aí eu manifestei o interesse de tocar o negócio e fiz o contrato todo por fax, sem conhecer o articulador. E era desse jeito, a assinatura de documentos era desse jeito. E aí, Caetano, as aulas iriam começar em agosto e nós tínhamos que montar o polo em 45 dias, com antena de satélite, com tudo, né? E foi uma correria tão grande. Mas precisava de internet. O mês de julho que eu mais trabalhei na minha vida foi no mês de julho de 2015, para montar a Unopar. E aí, de novo, era um modelo novo, era um negócio desafiador. E foi uma experiência também de grande importância para a minha vida profissional. E como não tinha... E você formou muita gente no mercado. Como não tinha tutor, eu fui ser tutor. A Milena era a agente de limpeza e a recepcionista. E a coisa foi crescendo, crescendo. Hoje, nós estamos aí... A Unopar já não existe mais com o nome Unopar. A Croton comprou a Unopar e mudou agora, esse ano, o nome de Unopar para Anhanguera e unificou a marca. Mas, até o ano passado, nós já tínhamos formado 4.580 profissionais de nível superior em Marabá. É muita gente. Está falando aqui de 8 anos de operação. Mais um pouco. 8, 9 anos. 15. Na verdade,
eu até me confundi com a data, foi 2005. Ah, então tá? são 2005, 15, então já mais são tempo. mais tempo, 18 anos, Exatamente. Então, 2005 foi o mês Que de foi- julho que foi... Porque foi quando eu cheguei. Exato. Eu cheguei em Marabá em 2005, março, Com a gente abriu a Microlins. Microlins. Isso, eu Aí lembro. daí que eu lembro, porque Lembro. inclusive o meu sócio era colega Da de Milena. faculdade da Milena. Exatamente. Você vê como o mundo é pequeno, né? Então, E no ano seguinte, logo no ano seguinte, a Milena engravidou do Foi. Henrique. foi. Foi isso aí mesmo. E aí, então, a Unopar veio e nós estamos com essa missão. Eu e a Milena temos uma meta de formar 5.000 profissionais, falta pouco. Né? Falta bem pouco Falta mesmo. pouco. Foram mais de 15 anos para a gente poder chegar próximo desse número, mas estamos pertinho. E aí, nesse período aí de crescimento, tanto da universidade como também da escola, a escola ela foi para Canaã, aí quando acabou o nosso contrato lá em Canaã em 2016, nós voltamos e focamos as energias tudo aqui em Marabá. E aí começamos a expandir outros negócios, como a própria Unopar foi para Itupiranga, iríamos abrir polos em 5 cidades próximas de Marabá, Rondon, Dom Eliseu, Sailândia, que você a tinha Sailândia, convidado. abrimos um polo lá, funcionamos um tempo, mas aí a Croton fez uma mudança de contrato que nós não concordamos muito e acabou que nós demos um passo atrás. E focamos a nossa energia aqui em Marabá. Nesse meio tempo, com o êxito também ali em 2014, 15, nós começamos a trabalhar uma divisão de sociedade, eu e o Marcelo. E aí, então, cada um seguiu para o seu lado. O Marcelo foi com o êxito ensino médio e também o pré-vestibular, e eu fui com os menores, né, o êxito fundamental. E aí nós começamos, então, a perceber que era necessário criar uma nova marca, que foi a tua pergunta, né? E aí, então, eu comecei a me debruçar sobre essa nova marca. E por que nós tivemos que escolher uma nova marca? Porque, como empresários imaturos, nós não nos preocupamos em registrar o a nome marca Êxito. E aí investimos bastante nessa marca Êxito durante anos, tanto que ela ficou muito forte. Pulverizou. Até hoje, algumas pessoas me chamam de Júnior do Êxito, né? Porque ela ficou muito forte. E aí, como nós não registramos a marca, nós fomos notificados por um cursinho de São Paulo que registrou a marca e nos determinou que ou pagássemos royalty ou que deixássemos de usar a marca. E aí, então, nós tivemos que pensar em um novo nome. E eu, como gosto muito de fazer esses trocadilhos, de você conjecturar com um nome igual eu estava fazendo com o Êxito, só que no Êxito houve uma pesquisa, no Futuro, com a escolha do nome Futuro, eu busquei inspiração de dentro para fora. E aí eu escolhi o nome Futuro, criei um layout básico para ele e aí comecei a provocar as pessoas sobre o que elas achavam daquele nome. E foi muito bem aceito. Então não precisou nem um plano B ou um plano C. O nome Futuro já foi aceito de primeira. E aí então só faltava agora ter uma logo para esse nome Futuro, né? E aí a logo demorou um pouquinho mais. Foram 9 meses de trabalho até que nós chegássemos a esse layout que o Futuro tem hoje. E aí já lá para 2016 a marca começou a ser pensada e construída e, ao contrário do nome Êxito, eu me preocupei de registrar primeiro e publicar depois. Aí, uma vez registrado, ali em 2016, nós lançamos a marca Futuro, né? Foi um pouquinho antes até, se não me engano, foi 2014, tanto que a gente teve que, lá em Canaã, ainda fazer uma transição de Êxito para Futuro. Trabalhamos as duas marcas juntas para depois consolidar só a marca Futuro. Quando o contrato terminou em Canaã, já só tinha a marca Futuro. E em Marabá também ela foi lançada. E para que nós pudéssemos fazer com que a marca tivesse uma abertura, um alcance muito grande, nós tivemos uma ideia de criar um jornal. É aí que eu ia tocar nesse ponto, que realmente eu toquei lá no início e acabei que eu não completei. Tu foi tão fantástico essa tua ideia, foi tão espetacular, porque ao criar esse jornal, tu pulverizou a nova marca e todo mundo
olha, Jornal do Futuro. E aí, futuro, e ficou. Na verdade, Caetano, quando nós pensamos a marca Futuro, ela já foi pensada como um grupo, né? Por isso o nome Grupo Futuro. E aí, como o core do nosso negócio é a educação, nós colocamos o educacional. Mas o grupo era de um agrupamento de atividades, que já nasceram também com as suas marcas todas estruturadas. Uma delas era o jornal Futuro Regional. Aí nós tínhamos a editora Futuro, que faria os nossos materiais didáticos. Nós tínhamos o Futuro Profissionalizante, né? O Futuro Ensino Técnico e o Futuro Universitário. Lembra que a gente falou que na época a palavra de moda era pré-vestibular? Aí como eu te falei, eu gosto dos trocadilhos, então o nome Futuro Universitário, esse universitário de preparatório para a universidade. Mas o cara que estuda no futuro já é um futuro universitário. Então, esse tipo de trocadilho foi todo proposital. Foi muito bem bolado isso aí. Muito bem bolado. E o jornal Futuro Regional, ele era um jornal voltado para a educação, com uma tiragem gigantesca. E foi o primeiro jornal totalmente colorido do interior do Pará. Então, o Marabá tinha alguns jornais que tinham as 4 primeiras capa folhas. Ou alguma coisa ali que era colorido e o restante era preto e branco. E o nosso jornal ele foi 100% colorido desde a primeira tiragem. E, para você ter uma ideia, quando nós percebemos que havia chegado o momento correto, nós rodamos 50 mil jornais. E eles eram distribuídos de graça. Nós rodamos de uma única edição 50 mil exemplares. Aí você imagina o tanto de papel, porque era papel para ser colorido, ele era um papel mais grosso, de melhor qualidade, e isso dava mais de uma sala de aula lotada de material. E para a gente distribuir 50 mil jornais deu trabalho. Cansou, mas valeu muito a pena. Não, aí você pulverizou a marca. E o nome Futuro, então, se consolidou de vez, ao ponto de que nós tivemos o luxo, né, nos demos o luxo de descontinuar o Futuro Regional, apesar de ele ter lá o arquivo dele e ter a sua importância também. Mas o Grupo Futuro ele acabou se estruturando, né, a partir de vários braços, como eu relatei antes. Então, essa marca, ela realmente veio muito bem difundida, de uma maneira bastante inteligente, mas o que mais fez a marca se consolidar foi o trabalho, né, desenvolvido, que nos levou a resultados, como a gente já citou antes. 8 vezes primeiro lugar em Marabá, no Enem, uma escola cuja régua de avaliação era mais alta. Nós nunca tivemos um estudante nosso que saiu da escola e passou dificuldade em uma outra instituição. Nem mesmo saindo de Marabá para outras escolas fora do estado do Pará, ou mesmo indo para a capital. Então, isso nos orgulha bastante, porque mostra que nós estivemos sempre no caminho certo e acreditamos que essa correção de rota para o desenvolvimento de múltiplas inteligências, como eu te falei, que já vem acontecendo em 2023 e que vai se potencializar a partir de 2024, e eu estou aqui dando um spoiler. Um spoiler, tá? Pois é. Estou dando um spoiler, o podcast aqui está recebendo esse spoiler em primeira mão. Nós acreditamos que os resultados serão fantásticos, as colheitas serão incríveis. Mas você está trabalhando realmente para isso. Na verdade, você sempre trabalhou para colher os bons frutos. Sou suspeito para falar disso, mas é fantástico toda essa história, toda essa trajetória. Porque, desde como eu falei, quando eu cheguei aqui, eu recebia muita gente que, não passei no vestibular, no êxito, né? Não, eu não consegui passar e tal. Então, como o êxito já estava também com muita gente no primeiro e no segundo ano ali, e muita gente, tipo, eu vou entrar no Unopar. Fazia a faculdade de administração, mas também fazia os meus cursos administrativos. Por quê? Porque era tudo ali interligado. Então, foi num momento muito oportuno, na época, porque eu acompanhei o start da Unopar, porque também foi quando a gente chegou, e, querendo ou não, a gente não tinha essa cultura
nem do ensino superior e nem do curso profissionalizante na época. E isso é realmente muito louco. E a gente olha para trás, pô, tu vai chegar já a 5 mil formandos, cara. E assim, pessoas que passaram por média 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, né? Se a gente for tirar uma média, porque tem graduação que é 4, 5. outras 5, não, outras é 2,5, outras são 3 e tal. Então a gente bota ali numa média ali de 3, 4 anos. 5 mil ao longo aí desses 18, já vai fazer 19 anos. Fez 18 agora, vai fazer 19 ano que vem, que nem na nossa operação. Isso aí realmente é espetacular. Muito bom mesmo, Júnior. Agora eu tenho uma outra pergunta para te fazer, que é mais até para gerar e despertar a curiosidade no pessoal aí, até para poder entender. Quando, então, tu volta de Canaã, tu pega aquele ponto ali que, no fim das contas, tinha sido uma construção que não tinha sido autorizado pelo MEC a implementação da, então, Faculdade de Medicina, porque ali já estava construído já... 8 anos, né? Já estava há muito tempo construído. E aí foi também um grande boom, porque consolidou ainda mais o nome Futuro para que na Nova Marabá, para o lado de cá da Nova Marabá, 30, 31, 27, 26, 32, não tinha uma escola que até hoje não tem, e você pegou esse nicho aqui e, querendo ou não, recebe alunos de outros bairros também e de outras folhas, né, e de outros núcleos. Mas foi mais até para fortalecer ainda mais a própria Unopar, né? A mudança. Ou não? É uma impressão minha. A Unopar teve uma importância significativa nessa tomada de decisão. Por quê? Porque ela lançou os cursos na área de saúde, que ela classificou como cursos premium, né? Onde o estudante ele iria 3 vezes por semana, ao invés de 1 vez por semana, em aulas presenciais e também as aulas de laboratório. Então, o nosso prédio da Velha Marabá, apesar de ser um prédio grande, muito grande, né, ele tem mais de 3 mil metros quadrados, ele não comportava essa operação sozinha lá na Velha Marabá. E o nosso time de líderes começou a procurar uma estrutura que pudesse comportar um crescimento bastante significativo. E aí, então, com os cursos de saúde, nós precisávamos ampliar a estrutura. E aí, em busca dessa estrutura, encontramos aquele prédio que estava parado, abandonado por mais de 8 anos, né, já em deterioração, e lá conseguimos fazer um contrato com o empreendedor de Minas e ficamos, o nosso contrato era de 5 anos, fizemos um investimento gigantesco na reforma, ficou um prédio referencial e conseguimos fazer uma oferta de cursos como serviço social, fizemos o curso de educação física, licenciatura e bacharelado, enfermagem e logo depois veio nutrição. Então, esses cursos fizeram com que a alavancagem de crescimento da Unopar fosse significativa. E, ao mesmo tempo, trouxe um referencial diferenciado para o futuro. E as marcas, elas se completando, ganharam bastante. E ficamos no prédio por 2 anos e meio. Quando houve aquela virada de governo, o Temer assumiu e aí ele então liberou, através de um mandado judicial, conseguiu liberar a oferta da Faculdade de Medicina aqui para Marabá. E aí então nós fizemos um acordo com o empreendedor, entregamos o prédio de volta, mesmo saindo de certa maneira prejudicados, mas a gente não poderia deixar de contemplar Marabá com um curso como esse, de medicina. Aí voltamos com a operação para a Velha Marabá, fizemos uma reforma nos nossos laboratórios e voltamos para a Velha Marabá. Ficou um pouco apertado, porque a gente voltou com 2.800 alunos. Então, quando nós saímos da Velha para a Nova Marabá, nós estávamos ali com 1.200 a 1.400 alunos. E aí nós praticamente dobrou essa quantidade de alunos. Quando voltou para a Velha Marabá, dobrou. Não, dobrou na Nova Marabá, mas aí nós tivemos que voltar para a Velha Marabá. E aí sim, ficou um pouco apertadinho, mas conseguimos fazer a operação acontecer. E, nesse meio tempo, o Futuro veio desenvolvendo o seu trabalho de forma bastante séria e colhendo os resultados que nos trouxeram até aqui.
E aí, em 2019, quando nós resolvemos fazer uma grande mudança para uma estrutura mais moderna, uma estrutura que pudesse ser mais referencial, né, que nós estamos chamando de locomotiva. Nós deixamos de ser vagão e passamos a ser locomotiva. Nós começamos a construir um planejamento de vir para Nova Marabá. E aí, casou de nós conseguirmos um terreno aqui na Nova Marabá, na Folha 26, que já estava com uma parte da estrutura pronta. E então nós fizemos um projeto muito bem pensado que resultou nessa estrutura que nós estamos operando hoje, centralizando toda a operação da escola, da educação básica, que antes funcionava uma parte da educação básica na Velha Marabá, que era o Fundamental 2 e médio, e a outra parte aqui na Folha 17, com o Futuro Kids, que trabalhava o infantil e o Fundi 1. Aí nós encerramos as operações separadas e unificamos tudo na Folha 26. E esse ano de 2023 foi o ano da unificação. E tem sido extremamente gratificante, porque nós estamos não só conseguindo entregar mais do que os nossos clientes contrataram, como estamos conseguindo ver nos olhos e no sorriso deles e dos estudantes, dos alunos, dos nossos alunos, a satisfação e a percepção do crescimento, a percepção de que estão evoluindo, né? Então, isso é muito bacana. E nós começamos a colocar dentro do processo pedagógico da escola mais vida, mais amor, mais sorriso, mais habilidades socioemocionais, de modo que isso está coroando o trabalho, tanto no aspecto da eficiência, como também no aspecto da formação das múltiplas inteligências, que é o que eu já falei no começo da nossa conversa. Então, estamos muito contentes mesmo com os resultados. E agora, no segundo semestre, nós resolvemos trazer uma parte da operação da nova marca Unopar, que é a Anhanguera, para esse prédio da Folha 26. E tem sido muito positivo também. Já houve um crescimento no nosso número de alunos do ensino superior e também a satisfação que eles manifestam de estarem estudando numa estrutura que é uma referência realmente, que a gente convida todos para estarem lá fazendo uma visita, tomando um café conosco e conhecendo a nossa proposta pedagógica. Aqui na 26, pessoal, na rua, tu pode vir ou aqui na VP, passar pelo Mix, na 26, entra na rua do Mix da 26 e vem embora, que você vai ver a estrutura. Ou quem está aqui na VP8, dobra aqui na OAB, desce 2 quadras e dobra para a direita, vai estar lá a estrutura do futuro. E ainda não trouxe todo mundo da então nova Anhanguera para cá, por conta justamente da parte de laboratório de saúde, né? Mas é uma estratégia nossa ter os dois polos. Né? Tá. Inclusive, a companhia Croton, ela tem interesse de ter um terceiro polo, né? Que deve acontecer talvez no início do ano que vem. Mas, por enquanto, nós temos 2 polos, um na Folha 26 e o outro na Velha Marabá. Cada um com as suas características, mas um complementando o outro. Tá. Então, acaba que fica uma estrutura mais ampla, mais completa, que dá ao estudante ali um melhor aproveitamento de ambas as estruturas. Mas os laboratórios ficaram, em sua maioria, na Velha Marabá. Tá, então lá no Norberto de Melo só está a Anhanguera hoje. A Anhanguera e o Futuro Ensino Técnico. Né? O Futuro Ensino Técnico. Isso. Então lá na Norberto de Melo, lá na Velha. E aqui não, aqui está toda a operação educacional, desde o Kids até o ensino superior. Até o futuro universitário. Não, o ensino superior mesmo. Não, sim, mas digo... Até o universitário, vamos dizer assim. Né? Porque então, o futuro universitário, que era aquele braço que cuidava da preparação para o ingresso no ensino superior, nós paramos a operação há 5 anos atrás. E ficamos só com o ensino básico mesmo, mais o profissionalizante e o ensino superior. Tá. Então tá bom. Então hoje só tem os 3. Pois é, pessoal, vocês estão vendo aí história fantástica aqui do nosso querido presidente, né? Eterno presidente. Assim como todo mundo é presidente lá na Associação Comercial, vira presidente, né? E assim também é lá no Conjovem, que o pessoal... mas você é nosso eterno presidente. Eu falei, mas eu não tenho mais faixa etária. Acabou. Eu entreguei o bastão, não tenho Agora mais conversa. Vocês, né? Agora é com vocês. Não, nós vamos criar a PEC da Bengala aqui, nós vamos fazer o convélio aqui. Eu falei, não.
Aí vocês me chamam, mas é pro com velho, pro com jovem não, eu já entreguei meu bastão. Mas antes da gente falar, inclusive, dessa contribuição que você fez para a nossa classe empresarial, não só de Marabá, mas de toda a região, porque, querendo ou não, sim, ela acaba sendo a protagonista nesse sentido de fornecer tanto, não só o associativismo, mas também as lutas, as conquistas, as articulações, isso tudo acaba perpassando pela nossa associação comercial que fica lá na Velha Marabá. Eu tenho 2 brindes ainda para entregar para você aqui, presidente. Então, esse aqui, primeiramente, é para minha amiga Milena. Olha, isso aqui vai para a primeira-dama. Rapaz, isso aqui é uma caneca mais de uma vez aqui. Rapaz, olha. Isso aí é uma caneca personalizada com o Circuito Empreendedor e o Circuito Empreendedor Podcast, porque são distintos. E foi um oferecimento da Fio a Fio do nosso parceiro Rodrigo Costa, que está dominando lá Antônio Maia. O homem está estourado. E agora chegou a primeira importação de tecidos que ele fez. Agora ele é importador. Muito bem. E aí, realmente, ele vai trazer um diferencial muito grande para o mercado e ele está trabalhando, inclusive, para ser um dos principais importadores de tecidos na região norte. Então, não é pouca coisa que ele está fazendo. E aí, essa caneca você leva lá para a Milena, porque isso aqui, eu sei que você é cliente, Investe Solar. Sou. Então, isso aqui é para você. Rapaz, tem que vir mais vezes aqui. Falar da Investe Solar é muito fácil, não só para mim, como também para muita gente. Ó. E ela é garrafa térmica, tá? Muito bem. Ela gera aqui, ó, a temperatura, igual que eu tenho aqui na mesa. Ó. Tá aqui, ó. Tá 19 graus, olha aí. Tá geladinho aqui, viu? Rapaz, legal. Tá? Pois eu vou aprender a mexer aqui. Muito obrigado, meu amigo Thiago, lá da Investe Solar. Thiago é uma potência, mas é uma potência mesmo. Em breve o Thiago tá chegando em Belém, também tá chegando já em outras cidades, tá? Sacolinha fica aqui de novo? Não, a sacolinha é a sua. Minha, pode deixar na mesa. A Investe Solar, ela é número 1 em pós-venda no Brasil de energia solar na região norte. Então, isso daí a gente já resume muito a conversa para você que está pensando em um projeto de energia solar, ou uma usina, ou, quem sabe, entender mais sobre o projeto e, quem sabe, também virar um parceiro da Investe Solar, ou um colaborador da Investe Solar, enfim. É uma das empresas que estão aí se destacando não só a nível aqui de Sudeste e Sul do Pará, mas também a nível regional e nacional, principalmente com relação ao pós-venda. Então, deixa o sol trabalhar para ti. Aqui, ó. Aqui o sol te enriquece na Investe Solar e realmente eu estou bastante satisfeito com o meu projeto lá em casa. Inclusive, você também foi o pioneiro, né, no sentido de colocar essa questão. Você abriu uma cotação de preços na época e acabou que fechou com a Investe Solar lá para a Associação Comercial, que era você, o presidente. E a gente tinha bastante problema com conta de energia e hoje não se tem mais esse problema lá. É verdade. E na escola também. Então, na sua escola lá na Velha Marabá? A Investe instalou para nós 200 placas lá na escola da Velha Marabá. Olha aí. E satisfeitíssimo, né? Muito. Investimento certo. Não tem como errar. E problema é só ligar para eles que eles resolvem, não é isso? Quando tem, né? E quando tem, porque muita gente sai comprando, não, eu vou comprar aqui que é mais barato, e lá na frente a pessoa não dá o suporte, não dá o pós-venda, não dá a assessoria, não dá o atendimento necessário. Então, por isso, a gente recomenda que a Investe Solar. Presidente, fale um pouco, então, dessa experiência que você, por alguns anos, foi diretor da casa, inclusive chegou a ser até diretor financeiro, inclusive, né, o tesoureiro, né, da Associação Comercial, e depois surgiu o convite para você ser presidente, então, da entidade. Conta para o pessoal aí um pouco como é que foi essa experiência no associativismo. Bom, antes de assumir a presidência, nós já havíamos trabalhado, principalmente na função de diretor tesoureiro, administrando muita dificuldade financeira, porque a entidade de classe ela tem um dos seus principais calos a questão financeira, porque é voluntária, contributível, né? Mas participar da associação comercial foi uma espécie de retribuição realmente ao que a cidade de Marabá nos proporcionou, porque
não se faz nada sozinho, né? Você precisa realmente constituir um ciclo de pessoas boas, preferencialmente boas, para que você possa se apoiar, se aconselhar, buscar fortalecer as relações, setores, e mesmo buscar aconselhamento com quem entende, né? Network, então, inclusive. Fazer bons relacionamentos. Hoje está muito em alta o mastermind, né? Você juntar várias mentes que têm propósitos semelhantes para a transformação da sociedade onde atua. Então, participar da associação foi mais no sentido mesmo de devolver para a comunidade de Marabá e o seu entorno um pouco daquilo que nós conseguimos conquistar ao longo da vida profissional. E assumir a presidência foi um desafio que realmente trouxe para mim grandes aprendizagens positivas, aprendizagens negativas, como em tudo a gente também enfrenta na vida. O importante, eu sempre digo para os meus filhos, é você aprender mais do que se frustrar, você ganhar mais do que você perder, porque ninguém ganha todas as batalhas, ninguém é apenas feliz. Acho que a vida seria até chata se todo mundo fosse 100% feliz o tempo todo. Então, os momentos de dificuldade fortalecem você para que você possa também fazer com que a cidade se desenvolva, a entidade se desenvolva, a sociedade, de um modo geral, cresça a partir de somatórias de esforços. E o cooperativismo ele tem crescido em Marabá. Para além do associativismo, a gente tem a cooperação de pessoas se juntando em outros setores também, né? Um associativismo de pessoas para lutarem por causas comunitárias, mas, ao mesmo tempo, você tem um associativismo de pessoas em um modelo cooperativo que tem dado muito certo aqui em Marabá. Você tem aí o Sicredi, o Cressol, o Cicobi, que agora é Cressol, demonstrando que a união de pessoas traz resultados positivos quando você tem propósitos, ainda que não sejam bem definidos, mas que você tenha propósitos que se direcionem num sentido único, né? Então, o associativismo e o cooperativismo, eles são instrumentos e ferramentas que possibilitam você e o seu entorno crescer. Então, fazer parte da associação comercial foi mais nesse sentido, de poder retribuir para a comunidade aquilo que ela trouxe para a minha pessoa, para a minha família, para os meus negócios, e aí de maneira bastante altruística, devolver para essa comunidade esses ganhos que nós conseguimos obter, essas colheitas que nós conseguimos fazer. E demos o nosso melhor nessa gestão de 2 anos, fazendo com que a associação saneasse algumas dificuldades que ela já vinha acumulando por algum tempo e conseguirmos entregar uma entidade um pouco mais saudável, mais madura, para que ela pudesse continuar trilhando de maneira estruturada e sólida aquele trabalho que já vinha sendo feito por muitos outros empresários que já passaram por lá na liderança dela, e que a galeria está lá para mostrar aos visitantes quem foram esses personagens. Mas não só eles, né? Porque, como eu falei, ninguém faz nada sozinho. Ter um presidente na associação é apenas alguém que capitania o grupo, que leva o primeiro tiro, né? Que vai estar lá na frente, enfrentando os desafios, sejam eles micro ou macros, mas vai estar sempre enfrentando os desafios e buscando conduzir. Lógico, conduzir pessoas é o processo mais difícil que você pode ter dentro de uma comunidade. Sempre você vai agradar um grupo, desagradar outro, né? E você vai ter ali mudanças que, às vezes, não perpassam por aquilo que você acredita. Mas sempre há necessidade de alguém que possa estar à frente desse grupo. E o grupo, de mãos dadas, consegue fazer com que os planejamentos construídos a várias mãos possam se tornar realidade. Então, fazer parte da associação foi mais essa devolutiva mesmo, pessoal, que
eu fiz questão de trazer para a comunidade como uma forma de retribuição. Uma experiência que me engrandeceu muito no aspecto do relacionamento, que me trouxe aprendizados de como identificar parceiros e de como identificar situações que precisariam de mais amadurecimento para contornar, né? E também permitir que você pudesse criar condições para outros tocarem os negócios, tocarem os propósitos da entidade e também gerar novas visões de mundo. Porque quando você entra numa sala e todo mundo pensa igual, a perspectiva de crescimento se reduz. Então, quando você tem pensamentos distintos, mas você mantém a urbanidade na mesa, você mantém os bons relacionamentos e respeita as opiniões, você tem ali na diversidade o crescimento, seja do que for. Se é uma instituição privada, uma instituição pública, uma instituição associável ou associada, e tudo que se discute com um padrão de urbanidade tende a trazer os melhores resultados e as melhores ideias surgem da diversidade, né? Então, a associação ela permite isso. São muitas mentes pensantes, são muitas opiniões divergentes, outras convergentes, e que levam a um crescimento coletivo, que eu acho que esse é o grande propósito da associação, né? Da ASSIM é ser uma locomotiva, né? Uma entidade que briga pelos interesses tanto do município como do entorno, em prol de mais desenvolvimento, mais oportunidades, mais crescimento, mais qualidade de vida para a população e também para que a cidade possa ser um canteiro, né, de atração de negócios e fortalecimento dos que já existem aqui. Então, acho que a experiência foi muito válida e eu recomendo que as pessoas possam se expor ao máximo de desafios possíveis para que elas possam sair ainda mais fortalecidas. Não, fantástico. E eu tive a grata satisfação de estar findando o meu mandato como presidente do Conjove no início da sua gestão como presidente da ASSIM e depois poder fazer aquela grande transição lá, que inclusive foi a celebração dos 10 anos do Conjove. Aí o Ergino assumiu o Conjove na ocasião e logo passado, acho que uns 6 meses depois, veio a pandemia. E aí ali foi um negócio muito louco, muito desafiador, porque primeiro mandaram a gente fechar o comércio 15 dias, 30 dias. Não, segura um pouquinho aí. E foi. Ainda mais a gente do segmento da educação, que aí a gente teve que se virar, em parte, né? Porque como você já tinha a operação da Unopar e ela já era AD, então já estava lá. Mas como é que vai fazer um ensino híbrido aqui se eu não posso abrir a minha escola? Então agora, né? Então, o quanto o digital evoluiu, né, nesse período. Deu um salto, né? Inclusive, são ferramentas que já existiam, só que elas não eram praticadas porque não havia uma necessidade de utilizar elas. E nem se acreditava, né? E nem se acreditava nisso. Então, realmente, incrível. Então, é isso. Eu tenho que falar também aqui do nosso parceiro da Grão Expresso, cafeteria e pamonharia. É a melhor pamonharia da cidade. Tem aqui na Folha 31, aqui do lado da Unifespa, antiga UFPA, ali na VP8, ali 31, ali por trás da Unifespa, está lá, Grão Expresso Cafeteria. E eles também estão lá na Najib Mutran, lá na descida, lá dentro da loja Moa, que em breve vai estar aqui também com a gente. Finalmente eu consegui um convite aceito lá da Morgana Arruda. E aproveita lá, que ele tem uma coxinha com recheio de macaxeira, um combo lá com a Coca-Cola, ele tem algumas linhas lá de café, café gelado, enfim, cappuccino. E o bolo de cenoura aqui, que a gente sempre come aqui, né, nos bastidores. Muito gostoso. Né? O Júnior, então, aqui não fez cerimônia, viu, Milena? Ele não fez cerimônia, viu? Ele comeu o bolo. O Jean comeu também bastante, o Jean tá bem alimentado aqui, eu estava tomando o suquinho aqui da Grão Expresso, então, um abraço. Faz o seu pedido aí na Grão Expresso, tá? Eles têm lá iFood, enfim, tem esses aplicativos de entrega.
para você também comer a melhor pamonha da cidade aí na sua casa, tá? E a gente está chegando no final, presidente Raimundo Júnior. E agora o Henrique mandou isso aqui para você. É mesmo? Ainda tem um presente do Henrique ainda? Tem, Rapaz. do nosso príncipe. Olha lá, vamos ver. O povo quer saber o que é. Mas um presente aqui. E olha. esse aí você vai poder ver. Tem que abrir, é? Tem. Olha. Essa caixinha aí, essa nova embalagem da Ótica Helena ficou muito boa. Olha, rapaz. É mais outra embalagem aqui, galera. Olha, a embalagem aqui tem uma dentro da outra aqui. Aí, vamos ver. Aí agora você depois vai vir Olha. com calma aqui na loja. Um cartão presente aqui, pessoal. Olha. Aí você vai poder escolher Muito bem. um óculos solar Muito legal. para você poder ficar bonitão quando você for para a praia, quando você for, Muito bem. quando você for Obrigado, para a Henrique. roça. Aí você tá lá na estrada e o sol tá batendo no para-brisa. Aí fala assim, não, pô, eu vou botar aqui um Ótica Helena aqui, uma linha própria da GR Prime. O Henrique é nosso parceiro aqui. Inclusive, ele tá lá na sua terra. Opa, obrigado, Henrique. Ele, Muito legal. ele foi lá para Imperatriz e não pôde estar aqui com a gente hoje também, porque de vez em quando ele nos dá a moral, né, Jean? E divide a bancada aqui também com a gente como host. Muito legal. Tá? Presidente, eu que quero agradecer aqui a sua disponibilidade. A gente está chegando no final. Muito obrigado por todos esses ensinamentos hoje aqui. Isso vai enriquecer ainda mais o nosso projeto aqui, né, porque é um podcast para empreendedores. São várias histórias de empreendedorismo aqui. A gente já está chegando aí no episódio 60, praticamente. Muito legal. E já tem mais de um ano já desse projeto. Então, isso é muito gratificante, não só para a gente, mas também sem o apoio desses todos parceiros aqui que a gente nominou ao longo. E também dos próprios convidados, porque fazem a brilhantar e emprestam um pouco, não só do seu tempo, mas também disponibilizam a história e a trajetória para que as pessoas que estão assistindo possam se inspirar, possam... Pô, eu estou errando nisso aqui. Pô, ele está dando a dica lá, que foi assim com ele também, ele fez um negócio aqui e deu certo. Então, a gente está aqui para inspirar, a gente está aqui para realizar, a gente está aqui para inovar, a gente, inclusive, está aqui para persistir e, no fim das contas, porque a gente ama o empreendedorismo. Então, é esse que é o intuito aqui do projeto. E eu vou pedir para que vocês compartilhem o canal, tá aí. Entrem lá no YouTube, ativem o sininho, se inscrevam no canal, deixa também um comentário aí no chat e também segue a gente lá no Instagram, circuito.empreendedor, tá lá no Instagram, tá bom? E, Júnior, deixo para você as considerações finais. Mais uma vez, meu muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Caetano, eu só tenho a agradecer. Espero que essas histórias que foram contadas hoje aqui, que são todas reais, elas possam, de alguma maneira, contribuir para a inspiração de alguém que pensa em empreender e também que quer fazer uma mudança de rota na sua vida, imaginando, às vezes, que não é capaz, que já tentou uma vez, ou duas, ou três, e não deu certo. Não existe negócio que dá certo de primeira, ou até às vezes dá certo, mas não é sempre que dá certo. Então, as frustrações, elas vêm para nos fortalecer. Então, se você já colocou um negócio, se você já tentou se desenvolver enquanto profissional, em qualquer área, né, e de alguma maneira não atingiu o seu objetivo, não desista. Continue, faça com que o entusiasmo se mantenha vivo dentro de você o tempo inteiro e continue em busca do seu propósito. Se você não tem um propósito ainda, encontre. E se você já sabe qual é o seu propósito, lute por ele, faça o seu melhor, faça o melhor que puder com o que você tem. Nunca espere ter todas as condições ideais para você tocar os seus projetos, porque elas também não vão existir, né? Você é que vai construindo ao longo da trajetória todas as condições para atingir o sucesso e o seu propósito. Então, eu agradeço a você que emprestou um pouco do seu tempo para assistir o podcast, agradeço ao Caetano, a todos os empresários que acreditam nessa tua proposta, Caetano.
e dizer que as pessoas não desistam dos seus sonhos, se lancem em busca dos seus objetivos para que eles possam ser alcançados. Se não deu da primeira, vai na segunda, vai na terceira e persista até atingir os seus objetivos. Então, eu sou muito grato a tudo o que eu já vivi, a todas as pessoas que contribuíram em todos os sentidos na minha vida. Agradeço a minha família pela compreensão das ausências, como agora, né, nós já estamos aqui há mais de 1 hora conversando, e eles compreendem e são pilares que sustentam os nossos propósitos, as nossas crenças e ideias. Então, sou muito grato à minha família, tanto descendente como ascendente, minha mãe, né, meus irmãos, meu pai. Então, a minha esposa, que confia muito no nosso trabalho, que é guerreira junto com a gente, está ali do lado o tempo todo. Então, a Milena é uma peça fundamental. Os pais também dela que contribuem, acreditando no nosso propósito. E em todas as pessoas que acreditam no nosso negócio. São muitas famílias já transformadas, que já passaram por nós. E isso nos motiva, isso nos faz continuar firmes. Enfrentamos problemas como todos, mas olhamos sempre esses problemas como formas de impulsionar o nosso crescimento. Então, o que eu deixo aqui é uma mensagem de gratidão, uma mensagem de motivação para que nenhuma pessoa desista apenas porque não obteve o resultado no primeiro momento e que continue, porque com certeza vai colher bons frutos. Pô, tá aí, pessoal. Que mensagem fantástica, hein? Obrigado, viu, Júnior? Obrigado, Jean. Obrigado a vocês que estão até agora com a gente. E vão lá para o Instagram, que tem muitas outras mensagens motivacionais e insights de empreendedores lá no nosso Instagram também, tá? E até a próxima, pessoal. Um grande abraço e muito obrigado.